Olá, concurseiro! Estou aqui para trazer para você mais um grande tema que, não tenha dúvida, vai sim estar presente na sua prova. Vamos analisar cada parte desse tema e relacioná-lo com o seu dia a dia. Qual que é esse tema? A importância da Assembleia Geral da ONU, nesse caso a 66ª reunião. Por que a ONU se reúne todos os anos? Você sabe disso? Nessa reunião, os países membros acabam discutindo, claro, conflitos que eles têm em comum e, a partir dessa discussão, tentam chegar a algum acordo ou, pelo menos, dão um encaminhamento. E por que eu chamei a atenção para esta 66ª reunião? Ela é um marco histórico na ONU. Por quê? Pela primeira vez, uma mulher faz a abertura. E, por incrível que pareça, foi uma brasileira, a nossa presidente. Mas por que ela fez a abertura? Entenda, isto já é uma tradição desde o Oswaldo Aranha, desde a primeira, já que o Brasil fez a abertura. A partir disso, convencionou-se todos os anos, o Brasil sempre vai fazer esta abertura e vai colocar as suas questões em pauta. Lembrando, a 66ª reunião da ONU aconteceu no ano de 2011. E a presidenta Dilma levantou alguns pontos importantíssimos em relação ao mundo e ao Brasil, tá certo? Quais foram os pontos que foram levantados? Vamos a eles. Um deles, a fome no mundo ainda é um problema a ser resolvido. Aproximadamente metade do planeta passa fome. E em seu discurso, ela reclama com os países desenvolvidos, com os países ricos, que de uma forma ou de outra lutem para resolver esse problema. Ajudem os países pobres a sanar esse problema que assola o nosso planeta. Veja, não é um número pequeno, praticamente 3 bilhões de pessoas passando fome. É um número muito grande que já poderia estar resolvido. Quero dizer o seguinte, existe sim comida para todos. O problema está onde? Na distribuição. E a presidente deixa isto claro. Outro ponto que faz parte da política internacional que a nossa presidente levantou e é muito importante, que ainda não está resolvido e vai por um período muito longo, que pode ser cobrado também na sua prova. A questão da Palestina. Ela reclama que a Palestina deve se tornar um país autônomo. A ONU deve reconhecer isso e o restante dos países do planeta também devem reconhecer. Qual que é o problema com a Palestina? Você precisa lembrar que a questão está entre Israel e Palestina. E os Estados Unidos acaba forçando a barra para que não se reconheça este novo país. Na sequência, a presidente Dilma fez mais um levantamento importante que muitos ainda não sabem. A criação de um novo país, o Sudão do Sul. Pega o mapa da África, dá uma olhadinha, próximo ao chifre da África, onde que está a Etiópia, você vai encontrar o Sudão. E indo em direção ao sul desse país, foi ali feito mais uma divisão, o qual dá o nome de Sudão do Sul. Em relação à África, quero fazer o seguinte alerta, que é um tema também bastante presente. A África tem aproximadamente 53 países e mais ou menos 3.000 línguas. Olha o tamanho do problema que existe em cada um desses países. Uma população, e esta população tem diversos idiomas. Por que existe isso? Outro dado importante, por que a África, as pessoas geralmente se perguntam, por que nesse continente eles vivem em constante conflito?
Precisamos voltar um pouquinho no tempo, porque as guerras que existem hoje no continente africano são resultados lá da colonização, principalmente francesa, colonização inglesa, colonização espanhola, portuguesa. Esta colonização impôs a este continente, que sempre viveu num sistema tribal. Lembre-se que o sistema tribal tem uma maneira de organização muito diferente da nossa, que, entre aspas, vivemos numa democracia, né, que votamos, que escolhemos o presidente. Então, quando você olhar para o mapa da África, você vê que tem muitas linhas retas. Essas linhas retas acabaram criando países, mas nessa criação criou um problema. Reuniu dentro de um mesmo território, marca isso, tribos inimigas e separou tribos amigas. Está aí uma explicação por que o continente africano vive em constante conflito. E por isso que a presidente Dilma levantou essa questão, dizendo, olha, temos um novo país na África e a partir disso precisamos olhar com mais carinho para esse continente para ajudar que eles resolvam os seus problemas. Ok? Não esqueça desse fato também. Outro ponto que foi levantado. Ela lembra que o Brasil é um país receptor de diferentes etnias. Ainda deu o exemplo, árabes e judeus, até para relacionar com a questão da Palestina. E diz, aqui, ou melhor, em nosso país, as pessoas vivem em harmonia. E a partir disso, nós servimos de exemplo para os outros países. Conseguimos ter dentro de um mesmo grupo, dentro de um mesmo país, diferentes etnias, sem entrar em guerras, como acontece no Oriente Médio. Eu usei a palavra etnia, perceba que eu não falei o termo raça. Cada vez mais, se você prestar atenção nos jornais, se você prestar atenção na fala dos locutores nos jornais falados, eles estão dizendo o seguinte, a etnia tal e não o termo raça. Já está comprovado, já está definido, entre seres humanos não existe raça. Vou repetir isso, é importante. Nós não, o japonês, o chinês, o alemão, o africano não são raças distintas. Olha para a pessoa do lado e não veja como se ela fosse de uma outra raça, e sim de uma outra etnia. Raça existe entre os animais. Este conceito que já vem lá do século retrasado precisa ser aniquilado, precisa ser eliminado o mais rápido possível dos nossos textos. Tá certo? Então, um tema importante que a presidenta levantou nesta reunião. Outro ponto que ela chamou a atenção e ainda vai repercutir por muito tempo. Ela diz o seguinte, ó, o Brasil está elaborando para o ano de 2012 a Rio+20. E a partir disso, nós temos que nos organizar e convida todos os países ali presentes para que compareçam na Rio+20 e discutam as questões ambientais, não só do Brasil, como do mundo. E nada melhor do que discutir isso em nosso país. Por que discutir isso dentro do Brasil? Pela quantidade de florestas que nós temos, pelos diferentes domínios morfoclimáticos que nós temos, pelos diferentes biomas e pela maior floresta equatorial que o Brasil tem, a maior floresta do mundo, é claro, e automaticamente uma biodiversidade incalculável, ainda em sua boa parte desconhecida, e precisa-se arrumar meios para isso. Precisamos preservar, precisamos conservar. Mas também temos que arrumar um jeito de preservar, de conservar, de cuidar, combatendo a pobreza. Não só a pobreza dos outros países do planeta, como também a pobreza dentro do nosso país. Ela reconhece isso, aceita que este é um problema que existe, já é um problema antigo, mas que precisa ser solucionado. Tudo isso que eu falei em relação à 66ª reunião da ONU, eu quero reforçar com o que aconteceu na 67ª reunião da ONU, que aconteceu durante a última semana do mês de setembro de 2012.
Mais uma vez foi um evento histórico. Por quê? Pelo segundo momento, uma mulher faz a sua abertura. No caso, a nossa presidente. É importante que você lembre que o secretário-geral da ONU é o Ban Ki-moon, tá certo? E o presidente da Assembleia Geral da ONU é o sérvio Vuk Jeremić. E é ele que faz o anúncio chamando a nossa presidente, que foi muito ovacionada. Nesse momento, ele foi histórico por duas coisas. Primeiro, a presidente do Brasil ia falar antes do presidente dos Estados Unidos. Então ela precisava dar alguns recados que vão ainda percorrer todo o ano de 2013. Com certeza essas questões serão levantadas. Vamos ver quais são essas questões? Uma delas, a presidenta do Brasil reclama que o mundo ainda não resolveu o problema da fome. Isso está se perpetuando. Precisa urgente que os países tomem as rédeas e busquem uma solução o mais rápido possível em relação a este ponto. Se faz necessário, urgente, ela praticamente clama nesse sentido. O próximo ponto, que também é de extrema importância, são os resultados da Rio+20, que ela já tinha convidado para que os presidentes aqui estivessem, os líderes, os chefes de estados viessem para o Brasil para fazer essa discussão. Segundo a nossa presidenta, o Brasil evoluiu muito, diminuiu o desmatamento a níveis aceitáveis. Vou repetir, a níveis aceitáveis, entre aspas, ok? Nós temos que pensar nisso. O Brasil é um país que sempre o mundo está olhando para ver qual o cuidado que nós temos em relação ao meio ambiente. Quando ela fez esta declaração na ONU, é diferente de fazer em solo brasileiro. É importante que você fique atento a isso, porque esse fato está relacionado à diplomacia internacional, ao conflito internacional e até mesmo às críticas que são desenvolvidas por outros países em relação ao Brasil. Então, ela precisava fazer esta afirmação, no caso a ONU, em solo, digamos assim, neutro, porque a sede da ONU está em Nova York, ou seja, nos Estados Unidos, mas ali é um território neutro, não é o FBI, não é a polícia dos Estados Unidos que faz a guarda daquele lugar, que faz a segurança. Então quem é? Uma guarda própria que é sustentada com o dinheiro de todos os membros. E a Rio+20, ela vem trazendo esse balanço argumentando o seguinte: nós reduzimos sim o desmatamento, diminuímos sim a questão da emissão de gases que provocam o efeito estufa. Em cima de tudo isso, ela está argumentando: nós, Brasil, estamos fazendo um crescimento sustentável, estamos distribuindo riquezas sem danificar o meio ambiente. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Será que realmente isso está acontecendo? Então você tem que ficar atento aos jornais, às revistas, a qualquer noticiário em relação a esse tema, para ver se o Brasil vem alcançando as suas metas. Por quê? O efeito estufa dá ao entender que é um problema muito sério. Por que eu estou falando que dá ao entender? Se você procurar na internet, se você procurar revistas e jornais, você vai ver que tem duas linhas de cientistas. Uns que dizem aquecimento global é algo normal para a natureza. O ser humano até então não consegue provocar um dano que seja global, ao ponto de modificar o clima. Vamos pensar o seguinte. O outro grupo diz assim: o ser humano tem sim capacidade, e a partir da primeira revolução industrial, que vai acontecer lá em 1750, ele modificou muito
muito o nosso planeta e a partir disso vem provocando o chamado aquecimento global, em inglês global warming, dependendo do jornal que você esteja lendo, e isto é um problema sério porque pode danificar a agricultura, pode comprometer o abastecimento de água e, consequentemente, de uma forma mais drástica, a vida no planeta Terra. Temos duas ideias, então. Uma que diz que talvez não esteja acontecendo e outra que diz que está acontecendo. Mas pensa comigo o seguinte, olha, mesmo que os cientistas que dizem que o ser humano não consegue modificar o clima do planeta, mesmo que esses cientistas estejam certos, nós não temos dados ainda suficientes para acreditar neles. Não existe ainda dados científicos para acreditar nesses cientistas. Automaticamente nós temos que adotar a precaução, ou seja, buscar um caminho para esta redução em relação ao aquecimento global, diminuir as emissões. No caso do Brasil, um problema muito sério que sempre é questionado. Porque nós, com a terceira crise do petróleo, lá em 1975, nós fizemos o quê? Plantamos cana para produzir álcool e assim nos livrarmos da gasolina e do óleo diesel. Só que, quando nós plantamos a cana, no Brasil tem a queima desta cana, que lança na atmosfera milhões de toneladas de gases. Automaticamente, o mundo sempre questionou. Inclusive, os países europeus já vêm colocando uma cláusula na compra do açúcar, dizendo, nós temos um período X que vai acabar em breve para comprar o seu açúcar que é retirado daquelas plantações onde acontece a queimada. Então, o Brasil precisa dar uma satisfação com isso e terminar logo, por exemplo, com a queimada da cana. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção e que você precisa ter definido, porque se vier a ser cobrado na prova, você precisa dominar esse conceito. Eu falei em mudança climática, mas o que é clima? Qual que é a diferença de tempo e de clima? Essas duas palavrinhas precisam muito bem ser definidas por você quando nós lemos esse fato, porque até o jornalista às vezes troca as duas palavras, ok? Vamos lá então. Tempo é o atual estado da atmosfera, calor, frio, chuva, ou seja, o tempo muda a todo instante. Já o clima é necessário coletar dados do tempo durante um período mais longo, de 30 anos pelo menos, e a partir daí catalogar e dizer se o clima é quente, frio, se é um clima seco ou um clima chuvoso. Então, marque isso e é muito importante. Outro dado que você vai ver muito daqui por diante, que são críticas que a nossa presidente fez em relação à guerra cambial. Por exemplo, os Estados Unidos está fabricando mais moeda, está fabricando mais dólar. Como você sabe, se eu tenho uma quantidade maior de dólares espalhados pelo mundo, o que acontece? O preço cai. Se o preço cair, valoriza a nossa moeda. Isso vai atrapalhar o quê? As nossas exportações. Não só do Brasil, a presidente também reclamou em relação a isso, de todos os países em desenvolvimento. Então, a guerra cambial vai ser muito discutida daqui em diante. Dicas de estudo para que você amplie os seus conhecimentos em relação a esse tema. A primeira, veja o que os jornais do mundo falaram sobre esse tema, principalmente o New York Times e o Financial Times. É importante que você faça essa análise, esses jornais você encontra traduzido na internet e também vá direto à fonte, veja o que a presidente disse. Tanto na 66ª como na 67ª reunião da ONU. Você vai ouvir os dois discursos e comparar com os que os jornais escreveram. Dessa forma, é claro, você vai melhorar a sua habilidade de interpretação, de análise sobre os conflitos internacionais. E assim eu desejo para você ótimos estudos.